Olá, seja bem-vindo. É bom tê-lo conosco nessa nossa caminhada da Semana Contábil. Meu nome é Jacó, sou analista de sistemas aqui na WTTI e hoje eu tenho o prazer de ter aqui conosco a senhorita Maite Oliveira da Consultec. Senhora, perdão, por educação a gente fala senhorita, né? Senhora Maite, me perdoe. Da Consultec, o senhor Victor Cochella, que é CEO da WTTI Sistemas, e a gente vai bater aquele papo descontraído hoje sobre um tema muito bacana. Simplicidade do sistema para parametrização e feedback do cliente. Em primeiro lugar, bem-vindos. É muito bacana ter você aqui conosco, Maite. A gente já se conhece há algum tempo, né? De alguns verões passados aí com trabalhos em conjunto, né? Muito bacanas. Já vem numa parceria de longo tempo, né? E então eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho quem é a Maite, né? Falasse um pouquinho da tua empresa pra gente, o pessoal conhecer. Legal. Então eu sou a Maite, eu trabalho, já estou quase completando 19 anos de Consultec. A Consultec é uma empresa de gestão contábil e também trabalha na área de consultoria. Ela também está há 39 anos no mercado. Esse mês nós completamos 39 anos, 1983. Está localizada ali na Nina Garibaldi. Nós temos em torno de 40 funcionários, né, dividido em diversas áreas. Boa parte delas, né, porque a equipe é formada praticamente de mulheres, né? Nós temos lá um funcionário, o restante são todas mulheres. Essa hegemonia, não sei em que momento que começou, mas ela funciona bem. Que bom, que bom. E praticamente a maioria especialistas em cada uma das áreas, porque a gente, como alguns processos já se tornaram praticamente digitais, a gente tem nas equipes a maioria já analistas, né? E daí finaliza o processo, aquilo que realmente cabe à cabeça pensante, né? O olhar mais crítico, exatamente. Né? E quase não muda a legislação nossa, né? Não, assim, é tudo tranquilo. Exatamente. Assim, eu me preocuparia, no caso, se a Consultec tivesse sediada no sul da França. Isso realmente eu me preocuparia. Porque lá, né? Porque lá muda todo dia, são diversas alterações legais no dia, então aqui é um mar tranquilo. Então eu acho que dá oportunidade às cabeças pensantes. Exatamente. E aí a gente tem essa parceria aí com a WTTI já há um tempo, como o Jacó falou, trabalhando tanto no apoio ao cliente, na parte de parametrização, na parte tributária, como também nós, como cliente da WTTI, né? Porque a gente oferece o BPO financeiro, que é a terceirização do financeiro da empresa. Isso começou recentemente, tem dado muito certo. E aí a gente, né, não é o merchan aqui, né? Não é esse o tema do dia, né? Mas dinheiro também tem que entrar no caixa no final do dia, né? Isso o nosso financeiro fica muito feliz. Mas quem quiser fazer uma boa gestão do seu sistema e da sua parte tributária e contábil, né, pode procurar a Consultec lá nas redes sociais, Consultec de Joinville. Legal. Maite, que bom tê-la com a gente. Para mim é bem bacana poder estar compartilhando esse momento contigo, a gente conversar um pouquinho do que a gente já faz há alguns anos, há mais de uma década que a gente está com a parceria junto com a Consultec. E também da Consultec, que foi parceira e acreditou na integração contábil das informações há mais de uma década. Então tem uma história bem legal que eu quero poder compartilhar ali sobre essa situação. Acho que esse seria o momento mais ideal para... Já estamos falando de parceria, estamos falando Porque assim, é engraçado, né, Jacó? Agora se fala muito em transformação digital, né? Transformação digital, contabilidade sem papel e tudo mais. Mas como o Victor falou, a gente já, talvez de forma silenciosa, já foi pioneiro nisso há algum tempo. Há mais de uma década. Há mais de uma década. Porque a gente veio trabalhando num cliente, que provavelmente deve ser esse cliente que você vai colocar, em etapas, né? Primeiro trazendo a contabilidade no olhar financeiro, né? O financeiro para dentro do sistema, esse financeiro conversando com a contabilidade, depois evoluindo em outro passo que é não ter papel mais circulando
E foi isso, foi crescendo de um jeito que virou um pouco padrão, né? Sim. Então eu vou contar um pouquinho. Eu cheguei um dia num cliente e o cliente descabelado lá, xingando, porque a contabilidade está me exigindo mais esse papel, mas eu juro que enviei esse papel. Claro que deve ser só aquele cliente que acontecia isso, né? Vai ter. Os outros clientes não. Tudo. Mas ele estava sediado no sul da França? Eu acho que era sede sul da França. Então, E essa questão daí eu olhei para o cliente, sim, que é um cliente muito parceiro nosso, eu disse, eu estou experimentando fazer uma situação com a minha contabilidade. Por quê? Porque a WTTI, quem fazia o financeiro era a Ana, que era minha esposa. Então, teve meu filho, eu disse, beleza, eu pago as contas, eu faço tudo, mas esse negócio de organizar, deixar todo o papelzinho certinho, com um grampinho, relatório em cima do que é, que a Ana faz muito bem, não é comigo. Essa parte não vai existir. Daí o contador também foi muito sincero e perguntar, mas de que forma tu quer que a gente receba isso, né? Telepatia, algumas coisas assim. Daí eu disse sim, não. Daí, tá, mas para fechar a contabilidade eu preciso ter situações. Beleza, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou liberar o acesso para ti no sistema, eu coloco tudo no sistema e se tu precisar de algum relatório, eu tiro do relatório, tu acessa o sistema e vamos testar, ver se dá certo. E eu estava naquele teste com a minha contabilidade, nem tinha feito. Eu fui nesse cliente e... Já ofereceu. Eu disse, não, se quiser testar, a gente pode testar e mais um testando, a gente vai pegar os gargalos, vai pegar toda a situação. E foi para contabilidade. Eu vou dizer que no início teve resistência, porque dentro da contabilidade... Existia processos, né, que... Os processos eles vão evoluindo à medida que o tempo vai passando, né, e à medida das exigências. Mas os processos, eles existiam no sentido de que eu tinha que receber o documento, eu tinha que visualizar o documento. Fazer protocolo e tudo mais. E o cliente precisava do documento, daí faz protocolo de novo para devolver o documento. Cara, era um estresse. E esse cliente falando para mim todo o estresse que estava vivendo, porque daí faltava o documento. Claro que faltava porque em algum momento deixou de ser enviado, não foi enviado o comprovante. E o cliente lá, daí, quando foi para a contabilidade, pô, que legal. Mas tem pessoas. Algumas pessoas disseram, não vai dar certo, porque tem que olhar a nota para ver se a nota tá certa, tal, não sei o quê. Daí a gente foi e graças à liderança que a Consultec tem, a gente conseguiu implantar nesse cliente. Um cliente que tem importação, tem exportação, hoje em dia já está com filiais em vários estados. Vários sabores. Vários sabores. E aí a gente pegou justo um case grande para poder fazer. E desde aquele momento não existe mais papel circulando. Não tem mais. Acabou-se o protocolo, acabou-se o boy, acabou tudo aquela situação. Agora o que tem? A Consultec acessa as informações dentro da Consultec, vê todas as informações, o cliente coloca todas as informações, se o cliente fez algo errado, é fácil de dar um puxãozinho de orelha ali, mas com o tempo, com a rotina da situação, acabou ficando... E assim, a economia de papel, né? A gente fala tanto também em ecologia e tudo mais, né? A economia de papel que a gente viu ali... Combustível. Isso. Trânsito. Economia não se fala, sim, né? Extravio de documento. Extravio de documento. O tempo de impressão, de anexar, de protocolar, de enviar, isso tudo. O cliente está ali fazendo o seu pagamento direto no banco, emitiu o comprovante, já anexa no sistema, fica ali no view daquele boleto, então você sabe que é daquela nota, aquele boleto, o comprovante. Ótimo, né? Não tenho nem o que dizer. Assim. E realmente é uma empresa grande, então ela dá subsídio para a gente dizer que as pequenas também podem. Também podem. É só a questão assim, quando a gente fala até de parametrização de sistemas, e quando eu vou atender algum cliente que quer parametrizar ou quer procurar um sistema, a gente geralmente indica de primeiro a WTTI,
Eu sempre falo que é um tripé, sistema, processos e pessoas. Se uma parte desse tripé não estiver adequado, não vai dar certo. O sistema já oferecia, por exemplo, anexar o documento, mas o processo estava um pouco engessado, porque se pensava que precisava do documento físico, então precisou mudar o processo. Mas se o processo permitia não mais ter documento físico, o sistema estava adequado e a pessoa fosse resistente, não ia dar certo. Então precisa estar esse tripé, essa engrenagem funciona, né? Engrenagem tem que estar bem alinhada ali, porque senão, ou melhor, estando bem alinhada, é bem sucedida a implantação, parametrização e... É trabalho a 6 mãos, na verdade. Eu vejo assim que hoje também. o processo, como você comentou, né, muito bem colocado, né? Hoje, se eu não tiver um processo ali onde o que é competência da contabilidade, está ali, a contabilidade fez com excelência no trabalho dela, tudo, né? O que a gente espera, né, de uma contabilidade de verdade, né, não dos guarda-livros. A gente espera. Não existe só no sul da França. Então, assim, tem as questões operacionais, né, que aí a empresa realmente ela tem que vir para o mundo digital, né, faz parte, ela tem que vir para esse mundo digital, né, e tem que ter o sistema adequado para atender essa legislação toda, porque, assim, brincadeiras à parte, né, a nossa legislação, tanto ambiente municipal, estadual, federal, né? Em qualquer esfera, muita alteração. A gente tem que estar sempre, eu falo por nós, né, desenvolvedores de sistema, a gente tem que estar sempre à frente para poder preparar todo o sistema. Quando acontecer uma virada... Aconteceu a virada de chave, já está atualizado, já está adequado, já está informado o que ele precisa fazer. E nesse meio tempo já faz um alinhamento com as contabilidades, dizendo, olha, mudou isso, mudou aquilo, cliente, você precisa fazer isso agora. Né? Tem que ter aquele carinho, né? Porque eu acho que isso é trabalho de parceria, ter aquele carinho com o nosso cliente, mas principalmente com a nossa contabilidade também. É verdade. Isso, ela é um parceiro importante. Isso merece um salve para a WTTI, que tem uma equipe especializada para poder olhar essa parte tributária também. Porque há alguns sistemas em que tem essa carência da informação técnica da parte tributária e aí exige muito da contabilidade. Então, a contabilidade é um parceiro, né? Mas, em alguns casos, ela acaba se tornando quase que o funcionário do sistema porque ela tem que dar o suporte de legislação para o sistema. E aqui a gente encontra uma segurança até na pessoa do Jacó, do Vitor, que entendem muito também da questão. Entendem? Obrigado pelo entendimento. Eu vou acabar acreditando, tá? Mas eu vou ficar vermelho aqui agora. Considerem um vou até elogio. tomar uma aguinha agora. Considerem um elogio, é verdade. Obrigado. Isso é bem importante porque tem que ter essa linguagem entre a vida real, né, do cliente, a parte tributária e como é que isso vai ser apresentado no sistema. Sim. Porque a visão do cliente tem que ser a mais simples possível, como é o tema de hoje, né? A simplicidade da parametrização e no sistema. Então, a visão dele tem que ser a mais simples possível. Quem tem que desmistificar, né, esmiuçar essa parte de legislação é o sistema. E aí, claro, a contabilidade entra como parceria, mas quando já tem um conhecimento aqui dentro, facilita. Sim. A gente tem vivências e algumas situações aqui dentro que eu acompanho muito de perto o suporte, né? Então, às vezes a gente pega situações do cliente, que CFOP que eu uso nessa operação, que CST que eu coloco aqui. Então... Você sabe bem que se a gente não tem informação suficiente para dizer, depende do produto que o cliente vende, depende do tipo de evolução. Se ele tem um TTD, a gente não sabe a operação, a gente não conhece a fundo ele. Então... E tudo muda. E quem conhece a contabilidade? Por isso que hoje, uma das premissas que a gente tem aqui dentro é assim, né? Nós dizemos onde. O como é a contabilidade. O qual, né? O qual, Então, assim, como é a operação aqui? A operação tem que usar CFP
502, CST 53 de IPI, CST 000 lá de ICMS, PIS, COFINS e tal, e beleza. Aí a gente vai dizer onde no sistema a gente parametriza isso. Ele já poderia dizer qual, né? Mas tudo bem. Mas assim, né? Uma vez parametrizadas as regras, Exatamente. né? Que é o nosso primeiro tópico, né? Parametrização de impostos. Então hoje, uma vez parametrizado isso fica dentro do sistema e fica fácil, né? De trabalhar esse processo, né? Na parte de emissão de nota, tudo, né? Porque assim, o cliente não tem só uma nota, né? Não tem uma situação apenas, não né? Tem, né? Não. Ela tem N. E às vezes nem ele sabe que ele tem. Exatamente. Mas um dia ele vai ter. Exatamente. Eu tenho um carro aqui, eu vou vender um carro meu agora. E agora? Estragou um material aqui. Ou roubaram, furtaram o material. Como é que eu falo? Estragou o material, tenho que dar baixa. E agora? E agora, José? E agora? Então, essa parte de parametrização de impostos, ela, na verdade, é a base para a parte de circulação de notas, para a parte tributária e para toda a parte em que o cliente se comunica com outro cliente, com o seu fornecedor. E ela demanda, claro, um pouco de atenção no momento inicial. Se bem feito a parametrização, se vê os ganhos no dia a dia. Porque, como você colocou, né, se eu prever diversas possíveis situações no momento que eu estou parametrizando, o dia a dia do cliente ele tem um ganho de tempo. Opa, aconteceu uma situação de venda de um imobilizado meu. Eu procuro no rol lá de perfis tributários, enfim, de situações que eu possa ter. Já tenho uma situação de venda de imobilizado dentro do Estado, né, digamos, para ser bem. Ele vai lá, busca, ele não precisa nem conferir, porque alguém especialista já preparou aquela situação para ele. Então, às vezes se tem uma falsa impressão de que se gasta muito tempo fazendo a parametrização, e não é. Primeiro que não é, pelo menos no WTTI ele é bem simplificado essa formatação, e o tempo que você investe, na verdade não é gasto, é investido, é um ganho e uma segurança para a rotina, para o dia a dia do cliente na hora de emissão de nota, né? Até contar um pouquinho da história. Eu gosto de contar a história, né? Castelo? Mas um pouquinho da origem dessa questão do perfil tributário, né? A gente identificou lá no passado, já muitos e muitos anos atrás, a WTTI tem 15 anos, e logo no começo a gente identificou isso, que as empresas têm pessoas, e as pessoas normalmente que emitem notas fiscais, principalmente quando a gente fala de micro e pequena empresa, ela não só emite nota fiscal, ela faz um monte de situações. E daí, cada vez que emitir nota, ela tinha que pensar se aquele era um produto com ST, sem ST, aquele era um produto que usa FAPX. Então, eu vejo ainda que tem sistemas que hoje não são parametrizáveis como o nosso, não tem essa... E cada nota que vai fazer tem uma tabelinha lá. Se tu for vender assim, tem que usar esse ST, esse FP, e cada item você vai colocando. E a gente viu que legal, às vezes você treinava uma pessoa e aquela pessoa ficava lá... Expert. E daqui a pouco a pessoa pegava férias, a pessoa faltava porque... Batia desespero. Deu dor de barriga, sei lá, alguma coisa aconteceu e daí as coisas não aconteciam mais dentro da empresa, a empresa não conseguia faturar. Onde é que está aquela tabelinha mesmo? Onde tá? E daí o nosso suporte, e daí as pessoas, aquela aflição toda, porque o que o empreendedor quer? O empreendedor quer fornecer para o cliente dele, quer vender, quer fazer dinheiro, E daqui a pouco ele perdia todo esse tempo nessa tabelinha auxiliar, virava uma tortura a emissão de uma nota, né? Isso mesmo. E a gente prefere o quê? A gente prefere perder muito mais tempo, investir, não perder, né? Investir tempo. Investir esse tempo todo em parametrizar antes, deixar tudo formatado. Então quais são as situações? Quando eu emitir uma nota de brinde, vai estar lá, tem um perfil de emissão de brinde, de bonificação. Então, seleciona o perfil, seleciona o produto, o cliente, e o resto o sistema faz por trás. Por quê? Porque o sistema já contou com a parceria da assessoria contábil para nos fornecer as informações que precisa. Então, mas se for o proprietário lá, ou se for alguém
que sabe só fazer a operação, não tem problema, a parte tributária por trás ela está amarrada. As perguntas daí vão ser fáceis, né? Eu sei qual é a situação, eu só escolho o perfil da situação, é um brinde agora, tá aqui o brinde. É uma venda para um cliente, um não contribuinte no estado tal, tá aqui a situação. As perguntas já têm a resposta no próprio nome do perfil que você pode ter construído. Fica intuitivo isso, exatamente. Né? E eu fui estudar muitos sistemas até chegar a essa solução. Tem muito sistema, por exemplo, que é no CFOP, né? Daí tu parametriza o CFOP. Daí tu tem a exceção do CFOP. Porque às vezes é uma venda, só que é uma venda que ela tem uma condição específica ali no meio, tem um TTD, tem uma situação... O cliente tem um TTD e já complicou, já é a regra que está cheia de exceção, né? Exatamente. Então a gente tentou formar uma regra que não tivesse tanta exceção, que facilitasse o dia a dia. E é legal, hoje eu vejo os clientes emitindo, poupando tempo nessa emissão, acaba simplificando o dia a dia, e quando a contabilidade é parceira, quando a contabilidade lá entendeu o nosso template, entendeu as nossas regrinhas que a gente pede, e nos passa tudo ali, dificilmente a gente vai ter problema depois. E sem contar que todo esse processo, né, ele é feito antes, né, da efetiva operação do sistema, né? Isso. Porque todo esse template, essa planilha que a gente encaminha para o nosso parceiro contábil, ele tem todas essas operações. Aí a contabilidade vai lá, descreve as operações, a gente implanta e aí sim inicia-se o treinamento para fazer o processo de implantação efetivamente. Então, a gente não pula do espinhadeiro para construir o avião para lá embaixo ele voar. E isso não, já sai de cima já com ele pronto. Exatamente. Isso é muito legal. Porque quando a gente vai falar de uma implantação de sistema, a gente sempre pensa num cronograma. Atividades necessárias prévio uso, depois a fase de teste e aí então a fase da virada e uso do sistema mesmo. E aí nessa fase de parametrização, especialmente de impostos, esses templates que eles colocaram, nós que somos, né, os que preenchem, entregam a informação, a gente vê muita facilidade. Eu até estava trocando ideia com a Jéssica, que também é bastante ligada aqui com vocês. Companheira de muitos anos também. E os três principais templates, né, do perfil, o do cadastro de pessoas, né, e de cadastro CFOPs, né, esses são os principais, de produtos também. Então, cada um deles, as colunas, as questões são muito simples, né, e a gente não precisa pensar naquela tela, o que vai nesse campo, não. Está tudo lá, bem descrito, você coloca as informações sequenciais e entrega para a WTTI, que ela mesma vai fazer, né, a carga no sistema, já vai alimentar os campos corretos e depois é só rodar para testar. Então, o que a gente precisa fornecer de informação é aquilo que a gente já tem de informação, porque a gente conhece a parte tributária do cliente, né? E outra, você já conhece a operação do cliente, não só a parte tributária, é a operação do cliente. Exatamente. Já sabe se ele tem uma exceção, se ele tem um TTD específico, se ele tem um regime especial, né? E é muito legal, porque, por exemplo, no perfil, né, a gente pode dar algo bem mastigado, se tem substituição tributária em algum estado, daí a gente pode abrir por estados, sabe, assim, pode ser feita uma construção muito bacana e a depender de quem vai operar o sistema também, né? Eu posso fazer mais enxugado se eu sei que a pessoa que vai operar o sistema, ela vai precisar sempre de um suporte assim para emitir nota. Eu posso fazer mais aberto porque eu sei que ela é uma pessoa que deslancha, já toca sozinha, assim. Então, isso é uma construção bem legal. E a facilidade, né? Realmente, quando a gente fala do tema de simplicidade, é simples. Porque quem trabalha com outros sistemas, né, para fazer a parametrização e sabe que tem que, em alguns casos, tem que fazer uma combinação entre várias telas para que... ali a gente sabe que preenchendo aqueles templates de forma simples, claro, tem toda uma informação técnica que isso se constrói com experiência. Sim, ao longo do tempo, é todo um conhecimento, né, baseado. A simplicidade não vem porque a operação é fácil mesmo, porque se pensou, se teve bastante técnica para se agora entregar uma coisa que seja simples, fácil de entender.
né? Se empregou tempo nisso, como o Victor colocou, né? Estudou, verificou diversas possibilidades, o que o mercado já oferecia de sistemas, né? O que cabe para a WTTI. E aí, assim, você construir algo fácil para entregar para alguém é porque o Beck estudou, pensou para poder entregar, né? E queira ou não queira, isso é o diferencial das empresas hoje, né? Eu vejo que isso é muito simples e tal, mas até você chegar ao simples... Alguém estudou. Alguém foi lá com a picareta e para poder chegar, isso né? Mesmo, isso então, mesmo. assim, e às vezes você acaba sendo questionado, né? Porque o pessoal... só isso, cara, mas eu tenho que pagar tanto por causa disso aqui. Mas quanto foi esperado para entregar isso? Você diz assim, meu querido, ô estimado, a gente chegou nisso porque, cara, foi anos de pesquisa para a gente chegar e entregar uma coisa simples para você não precisar se preocupar tanto com parametrização e sim se preocupar mais com o teu negócio, com o teu dia a dia, em vender, em fazer o mercado girar, né? Essa que é isso que o empresário quer. Ele quer o sistema, para ele é uma ferramenta e ele quer que funcione, não dê pau, que esteja tudo parametrizado, que ele possa emitir uma nota da maneira certa, possa dar entrada de uma maneira certa, que o processo produtivo dele aconteça de forma correta, e a contabilidade me ajuda a fazer todo o processo de olhar para dentro da minha empresa, ver onde eu posso melhorar, onde eu posso tributariamente me adequar melhor. Né? Então, eu acho que é isso. O sistema é uma ferramenta que muitas vezes ele passa o dia, tu nem sabe que ele está ali. Tu está usando ele, mas tu nem sabe que ele está ali. Quando o sistema passa desapercebido mesmo no dia a dia do negócio, é porque ele está sendo efetivo. Se ele chama muita atenção. eu costumo dizer pro cliente, né, quando eu passo muito tempo sem falar com o cliente, de duas uma, ou tudo está funcionando perfeito, que tu não precisou falar comigo, ou tu já desistiu da gente, né? não, ainda estou usando o sistema, então está perfeito, tá tudo indo. Uma situação que é bacana destacar, né? A emissão da nota fiscal, o empresário, eu vou abrir uma empresa, eu quero, ninguém vai querer aprender a emitir uma nota fiscal. Ninguém abre uma empresa com esse objetivo. Ninguém. Não é o meu sonho é ser empresário, porque daí eu vou emitir nota. Não abre com isso. Mas que ele guarda a primeira dentro de um quadro. É mesmo? Isso ele guarda. Mas assim, ninguém abre para emitir nota, e a gente tem que ser tão discreto na hora da emissão da nota que tem que passar despercebido. Por quê? Porque ele tem... Qual é a exigência que eu vejo do empreendedor lá? É saber vender, é saber fabricar, saber comprar, saber... O know-how do negócio. O know-how do negócio. Agora, quando tu tem que parar e se preocupar e ter uma situação para aprender a emitir nota fiscal, daí já começa a complicar, daí tu começa a desvirtuar um pouquinho do teu negócio. Tem um monte de empresa assim, cuida da atividade principal e nós cuidamos do resto. Só que daí tu tem que passar todo o resto para eles assim de uma forma esmiuçada. Quer dizer, eu me preocupo com o negócio principal, tenho que me preocupar com tudo. Eu me preocupo em saber vender, em saber conquistar meu cliente, saber cativar meu cliente, saber tudo, saber oferecer o melhor produto, e também tenho que me preocupar no imposto que eu vou usar na nota. É complicado? Mas complementando, é importante, né, que o empresário saiba da importância disso, né? Da importância de ter isso bem feito e tudo mais, porque senão ele vai achar que qualquer sistema serve, né? E não é assim, né? Não é qualquer sistema serve. Mas que não pode ser uma preocupação para ele do dia a dia. Isso, a preocupação não pode ser. Ele tem que ter a noção básica, tem que ter a noção a importância daquilo ali, a relevância daquilo, até porque eu vejo... Negócios podem ser estragados por uma nota mal emitida. Exatamente. Então, assim, é um acessório que pode prejudicar o principal, né? Eu tenho um case, né, de um cliente nosso, que esse case é bem interessante, porque
ele é distribuidor de uma multinacional e ele recebe o produto da multinacional. E qual o pensamento dele? Que a obrigação dele era não vender, não emitir a nota, não fazer a parte depois, né? Mas, entretanto, todavia, um dia a Receita foi lá e ele recebeu uma multa, deu mais de 100 mil de multa, tudo. É um caso verídico. Por quê? Porque o fornecedor colocou imposto errado na nota de venda para ele. Foi errado por querer? Não sei. Pode ter, não, com a complexidade dos impostos, com a complexidade de tudo, eu não acredito que tenha sido um negócio de má fé. Mas aconteceu. E ele, por ele ter recebido, escriturado aquela nota, enviado os arquivos e não questionado aquele imposto errado naquele produto, ele estava conivente com a situação. E a Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina foi lá e atuou ele por essa situação. Daí que a gente começa a ver a importância que tem a gente emitir uma nota, a gente escriturar uma nota de compra que a gente tem. Mas tivemos... Eu me perco um pouquinho no espaço-tempo, né? Mas há alguns anos atrás a gente teve uma situação das notas que eram emitidas e não eram dado escrituração de entrada, e a Secretaria da Fazenda pegou vários clientes, inclusive clientes nossos em comum, e daí eu lembro... Porque não havia também muitas vezes o cliente não tinha conhecimento de que era emitida nota contra ele, né? Isso mesmo. Quem emitia, às vezes emitia para o CNPJ errado, ou a mercadoria não chegava, ou havia duplicidade de nota. Mas com esse processo de nota fiscal eletrônica, que não é mais tão novo, né? A gente já está nesse... Já existem gerações que não conheceram outras notas, sim. No mercado de trabalho... Era tão bom, né? Certo. Ou aquela impressora artificial. Nossa, vocês são bem saudosistas. Não, me correu lágrima, né? Correu uma lágrima. Então, e com o evento da nota fiscal eletrônica, a Fazenda Estadual tinha nas mãos a ferramenta para saber se estava sendo escriturado tudo aquilo que foi circulado em nome do cliente. Mas o cliente não sabia. O cliente não tinha aquela visão que a Fazenda tinha do próprio negócio dele. Então, havia então uma nova necessidade de que o cliente conseguisse ver tudo aquilo que foi emitido contra ele em tempo real, não depois que já tivesse acontecido, para que aí ele pudesse estar manifestando se é minha mesmo essa nota, não é, ou a mercadoria nem chegou aqui, nem de entrada, eu devolvi, e pudesse ter o tratamento correto. Então, a WTT também desenvolveu essa... Só que antes não existia manifestação. Quando aconteceu essa operação, e eu fui chamado lá na Consultec, e daí assim, poxa, olha, o cliente passou um aperto aqui, na época acho que foi 28 ou 32 mil de multa. Minha cabeça é um pouquinho esquecida, mas porque não escriturou as notas. E o cliente é extremamente correto quanto a isso. E ele foi atrás, e eu lembro muito bem, porque eu fiquei atento a esse processo. Ele foi atrás e foi ver. Daí, por exemplo, ele comprava algo do fornecedor e daí 5 minutos depois de fechar o pedido, ele ligava lá de novo, inclui mais uma caneta lá dentro do pedido. O fornecedor, em vez de cancelar, ele já tinha emitido uma nota. O sistema permitia que ele emitisse uma segunda nota lá, o sistema do fornecedor dele, em cima do mesmo pedido com a caneta. Então ele tinha uma nota de todos os itens, menos a caneta, e tinha a segunda nota com a caneta. A primeira nota, o meu cliente nunca teve noção que aquilo aconteceu. Recebia só a segunda nota, escriturava a segunda nota, estava tudo certo. O fornecedor dele estava pagando imposto duplicado, estava pagando toda aquela situação e também não tinha noção da aberração e deve ter tido... Eu acho que só pagar imposto em duplicidade ali, mas isso quebra estoque, como que tu vai ter um controle de estoque, como tu vai ter um controle financeiro, como tu vai te permitir outras coisas, né? Se o sistema permite isso.
Mas aconteceu, era CTE, que era feito 2 CTEs para a mesma nota fiscal. Eram várias situações nesse sentido. E eu lembro que a Consultec me falou assim, ó, Vitor, tem como a gente baixar uma planilha lá da Secretaria da Fazenda, lá no SAT. Lembra disso, Maite? Lembra dessa planilha? Depois eu que sou saudosista. E aí a gente cruza com o que a Fazenda tem lá de informação, né? Que é algo que está ali disponível para o contribuinte. Né? E já se antecipava, então ela cruzava essa informação, e isso antes da manifestação, né? Cruzava essa informação, opa, espera aqui, tem nota aqui, tem 3 chaves de nota que não aparece. E daí pegava ali a chave da nota, colocava lá, ligava para o fornecedor, espera aí, ó, tem essa nota aqui que não serve. Daí a gente descobriu o quê? Tinha gente que calçava a nota, porque o banco exigia a nota fiscal para... Não sei o que você está falando. Não sabe? Não, só no sul da França que tem. Desculpa, a gente está falando sobre o Brasil, né? Então não existe. Mas hoje é fácil, é igual um boleto. Quantas vezes aconteceu de empresas emitirem 2, 3 boletos da mesma nota fiscal? Hoje o boleto, se você tem o DDA, você vai lá no boleto, você vê os 2, 3 boletos da mesma nota fiscal. Um ele trocou com a Factory A, outro com a Factory B, outro com a Factory C. Não, também, lá no sul da França acontece isso. Sim. E usou o teu CNPJ. E usar o teu CNPJ complicou. Hoje não, hoje já é simples, hoje é automático. Alguém emitiu uma nota, aparece lá no sistema, tu pode dizer assim, não, espera, essa nota aqui eu não conheço, não faço negócio com essa empresa, ou não fiz essa compra, já faz o próprio sistema, a Receita fica sabendo, você fica sabendo. Quer baixar um XML, quer baixar a nota, já está tudo ali, está tudo na mão, né? Mas a gente usou caminhos alternativos ali para tentar chegar nessa... E agora, quando foi falado da questão da importância das notas, a importância da escrituração, me recordou dessa da notificação de um cliente por nota recebida, que não é nosso cliente em comum, mas me recordou também de clientes em comum que teve essa situação uns 4, 5 anos atrás, acho. Mas então, para a gente ver como a questão de impostos pode impactar no dia a dia. Sim. E aí, quando a gente até fala em parametrização, né, Jacó, como a gente estava conversando até antes desse momento, né, pode impactar na questão de formação de preço. Uma má parametrização de impostos, quando você faz com valores percentuais NCM desconhecida, que não é a correta, pode impactar na formação do preço de venda. A empresa pode deixar de ser competitiva no mercado, porque eu estou formando o meu preço maior do que deveria, se eu não estou acreditando os impostos devidos. Eu vou ter um estoque num valor majorado, maior do que a realidade, né? Ou, o contrário também, ou mesmo uma venda que me parece que está tudo ok agora e mais para frente veio uma notificação porque eu estava emitindo errado por falta de conhecimento ou até mesmo conhecendo, mas não fazendo a manutenção desses dados. Então, a parametrização de impostos, ela vai impactar no negócio se ela não for bem feita. Sim. Ela realmente pode prejudicar a atividade fim da empresa. Sim, pode causar um baita de um rombo dentro da empresa, né, no financeiro dela. Né? Porque assim, se eu estou fazendo um custeio de um produto errado, né, eu fecho o meu custo médio mensal. Exatamente. Que é o que eu uso para poder valorizar meu estoque. Exatamente. Então, como você falou, eu posso ter um estoque lá em cima e um estoque cá embaixo. Né? Isso mesmo. E aí eu pago imposto sobre esse estoque. E aí, assim, se a gente olhar muitas atividades, quem dita o preço da tua mercadoria é o mercado. Sim. Né? Então, eu não posso mexer muito no meu preço de venda. O que eu tenho que fazer? O trabalho de casa. Onde eu vou enxugar custos? Primeira coisa, ver se eu estou na tributação adequada para o meu negócio. Sim. E aí, de repente, se eu falo de mudar um regime, eu já vou ter que revisitar essa parametrização, Isso CSTs, todos esses códigos que talvez para o cliente não faça muito sentido, mas para o sistema e para a consultoria contábil faz todo, né? Sim. É ele que vai ditar um valor lá final e que pode representar uma economia real para a empresa ou
quebra. Quando a gente fala em custo, né? Vamos lá, você disse, o mercado dita as regras do preço, né? Então tem que saber fazer custo. Quando tu faz um custo errado, tu não apropria os créditos, tu está acima do mercado e tu não consegue vender aquela mercadoria, tua performance em vendas, o teu resultado final vai ser afetado. Agora tem a parte pior. Se você está considerando ter crédito e não tem, e fazer... Pior, né? É verdade. É pior, porque daí eu acabo... Aí é o sócio majoritário para conversar contigo. Aí você está Mas abrindo não é lá só um passivo isso. tributário. Isso mesmo. E daí você não vê que está pagando um imposto que deveria estar considerando no custo e está pagando para vender a mercadoria. E logo, aquela mercadoria que você paga para vender, que você está com um preço mais baixo que o mercado, é a mercadoria que mais vende. É o que o giro também. Né? Gira mais o estoque. Daí, quando gira mais o estoque e você está pagando para levar mercadoria, daí o fisco dá uma olhada nisso e, opa, espera aqui tem erro, vem mais uma notificação, mais um custo, é capaz de quebrar a empresa sem dúvida. Mas eu já vi muitos casos de custo de mercadoria não ser observada a parte da tributação, está sendo colocada a tributação errada, a tributação que não devia, uma situação simples, mercadorias que não entravam com ST e estavam parametrizadas para vender com ST. Elas não consideravam que tinha que pagar o ICMS na saída, né? E daí, só não considerar o ICMS na saída já dá toda aquela diferença. Então, são situações simples às vezes que para quem está emitindo a nota, talvez não... Ela não enxerga essa situação, mas quem parametrizou já poderia prever esse caso. Isso mesmo. Então, é importante fazer isso no momento inicial do negócio. Não é difícil, desde que se tenha conhecimento, né? Mas o sistema oferece essa simplicidade. Revisitar isso periodicamente, né? Especialmente quando há mudanças de alíquota, né? Nos últimos meses a gente teve noticiado várias vezes mudança de alíquota de IPI, então revisitar isso quando tem uma eventual mudança de regime, também fazer essa olhada, sempre, claro, acompanhado do sistema e da consultoria contábil, porque esse é o suporte para dar segurança para o cliente. E para os processos se tornar simples, precisa contar com seus parceiros, né? E aí sim, só para a gente poder fechar essa parte da parametrização, eu também acho que é muito importante a gente colocar duas situações, né? Primeiro, aqui o Victor falou da manifestação e tal, todo aquele trabalho que teve antes, e agora existe a manifestação eletrônica, então você começa a dizer para o fisco, eu reconheço, eu não reconheço, né? Só lembrando, né, a todos que nós temos 180 dias para fazer essa manifestação. E se a gente não se manifesta em 180 dias corridos, tá? O Estado automaticamente diz que aquela operação é sua. E aí você só consegue pedir pinico junto ao Estado através de processo. Isso é claro. Né? Não existe outra forma. Né? É essa redundância que o Estado tem. Por quê? Porque justamente tem a questão das malhas fiscais, que esse tipo de situação está lá nas malhas fiscais. Sim. Né? E um outro ponto, eu acho que também que é muito importante a gente colocar na questão da parametrização é o seguinte. Ela não é importante só para o dia a dia da empresa, para o custeio, formação de preço, estoque, mas eu acho que também uma peça muito importante que é a entrega das obrigações acessórias. Ótimo, verdade. Né? Porque assim, o empresário está nos escutando, né? A obrigação acessória, o que é? Tudo aquilo que eu preciso comprovar para o governo que eu fiz. Ou seja, a nota fiscal é uma obrigação acessória, o SPED fiscal é uma obrigação acessória, o Sintegra. Exato. Né? Então são tudo declarações que eu digo ao fisco, lá está a minha movimentação, foi assim que eu fiz. Né? E se eu faço essa movimentação, eu coloco um NCM incorreto, aí ele vai atrelar a nota fiscal, ele já vai saber qual imposto você colocou. E por ali o NCM, por exemplo, tem um IPI de 5% e tu está colocando zero, uma operação, ali ele já pega, já vai te notificar, já vai para a malha. Então, é o processo final. Exatamente. Né? Inicia com uma parametrização de impostos, uma emissão de nota bem realizada, e ela vai terminar com a declaração, né, que é uma obrigação acessória,
que quem vai ver é o auditor final, que Sim. é o fisco, né? Mas a gente poderia fazer auditorias prévias, porque até isso o sistema oferece, né? Como ele tem uma auditoria do próprio SPED, antes mesmo de ele já vai dar indicativos de, opa, me parece que há algo errado nessa operação aqui, verifique. O próprio sistema oferece isso, né? Então, isso já ajuda a mitigar erros, né? Viu que legal quando a gente desenvolve uma ferramenta e que a ferramenta é utilizada lá na Nossa! planta. Às vezes a gente trabalha muito com... Qual é o nosso principal objetivo? É fazer com que o cliente tenha gestão sobre a empresa dele. Esse é o nosso maior objetivo. E a gente desenvolve alguns relatórios estratégicos, gráficos e coisas, e a gente nunca vê isso sendo usado. E isso é até a ideia do Jacó, essas auditorias que a gente começou a fazer, tanto contábeis, fiscais, foi algo que a gente começou lá e começou com 5, depois mais uma. E tudo situações que a gente começou a pegar no suporte, né? No suporte. O cliente nos ligava, gerei o SPED aqui, deu erro. Mas aí tu ia ver, era um município que não estava parametrizado, era uma UF que não estava no cadastro, era um NCM que estava inválido. Mas sabe que isso faz com que a gente pule etapas que não eram necessárias. Porque, por exemplo, vocês tinham a ferramenta já de gerar o SPED. Sim. Ótimo. O cliente gerava e eu alimentei tudo corretamente, eu gerei o SPED e mandei para a minha contabilidade. Óbvio que o nosso sistema é um sistema voltado para a contabilidade. Sim. Ele vai gerar obrigações acessórias, validações que o contador verifica. E aí a gente passava os nossos validadores, bateu na trave. Aí o que a gente faz? Volta para o cliente com inconsistências. Aí, mas era um município não cadastrado. Então, agora, com a auditoria, o cliente mesmo já vai enxergar, ele já vai mandar o arquivo mais redondo, que validações mais específicas só da contabilidade que vão pegar eventualmente alguma coisa que pode ser um erro ou só uma inconsistência, sim, né? Sim. E então a gente fez com que uma etapa fosse pulada, que era a gente validar, devolve para o cliente altera. Não, agora ele já manda o arquivo melhor. E parece assim uma sopa de letrinhas, os pede. Mas isso tudo está inserido lá no dia a dia do empresário mesmo, na equipe dele que realiza essas operações. Então, o fato de poder facilitar uma etapa, até melhora o relacionamento do cliente com a contabilidade, com certeza. Porque... Não é a contabilidade que está exigindo, até o sistema, estou falando lá. Alguns clientes falam para a gente, né, ligam ali no suporte, não, deixa eu passar só esse produto sem esse NCM aqui, eu juro que o próximo eu vou fazer, meu amigo, não é eu que estou fazendo, a Secretaria da Fazenda que exige a situação, então exige... E é legal isso. Eu agora gostei de escutar da questão da auditoria, porque a auditoria foi um trabalho que a gente fez, e é um trabalho, se for contar tantas as mãos que foram colocadas ali, Sim. né? Isso foi muita parceria. Foi muita parceria. O Jacó iniciou com um projeto e aquilo foi ampliando e a gente foi colocando, e a gente aceita a sugestão, a hora que tiver lá, o parceiro contábil que tiver um cliente nosso que, passou alguma situação na auditoria, quiser nos indicar, vamos colocar mais filtro. Coloca mais filtro, para nós é simples colocar filtro. Porque a auditoria é um processo constante, tá? Hoje ela faz em torno de... Ela é novinha ainda, né? Ela faz em torno de umas 47 verificações hoje, de nota de entrada, nota de saída, redução Z, produtos e pessoas. Né? Então, então você pode escolher qual tipo você quer auditar. Né? Então, dali eu já tenho todos os acessos aos cadastros, à movimentação, já posso naquele momento já ajustar, deixar tudo pronto isso. Então, é uma ferramenta útil no sentido de que o nosso cliente, como a IT falou, né? Ele pode entregar uma informação mais correta e mais enxuta para a contabilidade. Porque a gente sabe, gera o arquivo, é um tempo. Passa no validador, é outro tempo. Cliente tem isso, tá. Aí o cliente faz meia boca. Gera o arquivo de novo, é mais um tempo. Passa no validador, mais outro tempo. Então, se ele consegue colocar uma atividade constante ali, por exemplo, cada 2 dias, rodar a auditoria, ver o que está de errado, deixar a coisa certa. O trabalho dele mesmo vai fazer. Exatamente.
Né? E aquilo ali, ele vai, queira ou não queira, fazendo a auditoria, ele vai aprendendo. E ele já vai sabendo que no momento da entrada, quando tu entrar, meu querido, quando tu entrar, esse tipo de informação tu tem que ajustar, tu tem que colocar tal coisa aqui, porque a gente não se apropria, que é do Simples Nacional, então a gente não se apropria do crédito, tal. Já vai direcionando, então tu já vai educando o profissional da empresa que dá a entrada para fazer ela de forma mais correta. Na saída também a mesma coisa. Então, ajuda ele a se especializar. Exatamente. Né? Então foi isso que a gente pensou. E é um trabalho que está em constante evolução. Tá? Todo mês tem auditoria nova, a gente vai lá, testa, liga uma chavezinha e já fica para todo mundo. Eu não preciso fazer atualização nenhuma. Esse que é um negócio bacana. Né? Os clientes estão sempre com a última versão. Exatamente. Então isso foi uma ideia do Victor, né? Que foi muito bacana. Né? Então tem a estrutura, mas eu não preciso atualizar o cliente. É só eu ligar a chave, só ligar a chave lá e a auditoria já está para todo mundo. Ai, que legal. Então é bem show isso. E ela está em constante crescimento, né? Sempre que a gente for pegando coisas novas, e até como o Victor falou, né? Com o nosso parceiro contábil quiser trazer sugestões para a gente estuda, sendo viável, a gente implementa dentro da auditoria e... É algo que vai facilitar o dia a dia? Vamos facilitar o dia a dia do nosso cliente. Exatamente, isso aí. Porque não basta estar com os parâmetros corretos, e não basta a boa intenção de eu estar emitindo nota corretamente, não estou deixando nenhuma operação de fora, estou dando entrada. É preciso esses outros detalhes que o fisco exige e que mais para frente podem fazer um sucesso nos impostos, nas obrigações acessórias, né, de deixar fora dos clientes que recebem multa por causa disso, né? Então... Coisa que deixa com a gente meio louco aqui, né? Não sei do que vocês estão falando. Não é que assim, que eu estive na Cordon Bleu, em Paris, né, que é no sul da França, e fiz um curso lá de obrigações acessórias na Cordon Bleu. Então tá, eu acho que referente à parametrização a gente deu uma exaurida bacana, conversou bacana sobre isso aí. Convido para a gente ir para o próximo tópico, né? A conversa tá boa. Esse eu gosto. Esse a gente tem tarefinha de casa ainda hoje, né? Isso, hoje tem tarefa de casa sobre isso. Nosso próximo tópico aqui nada mais é do que a integração contábil, ou seja, o movimento que o nosso cliente gera para o parceiro contábil dele, para que ele possa entregar as famosas declarações, apurações de imposto, obrigações acessórias, né? Botar aqui naqueles númerozinhos 1.1, 1.2, 1.3, 9 fora, 63 vezes quadrado de 8. A pessoa exagerado, é mais ligada com a área tributária, ele desfaz. Eu penso que esse tema de integração contábil, ele até acaba sendo mais voltado para o gestor do que porque a integração, a parametrização tributária, ela vai atender tudo aquilo que a gente comentou, né? Sim. Mas ela é algo também para o fisco, né? Muito para o fisco. É bastante para o contribuinte, para o cliente, mas é muito para o fisco. Mas a integração contábil, ela vai resultar naqueles relatórios que vão atender o cliente numa gestão do seu negócio. Então, ele bem feito, vai poder o cliente fazer projeções, fazer a análise do seu negócio, do que já aconteceu, preparar um bom fluxo de caixa. Uma integração contábil bem construída, ela é uma ferramenta muito útil para a gestão de negócios. Eu concordo contigo, concordo em termos, circunstância, em razão. A integração contábil, quando começou a ser feita lá, porque a gente tenta fazer a parte de sistema que possibilita a gestão. Então a gente faz um gráfico bonitinho para dizer quando que ele vai ter dinheiro, com tudo que tem para pagar e para receber, como que vai ficar o fluxo de caixa. A gente tenta colocar num gráfico como foi as vendas do ano passado, esse ano, como que tá o recebimento, como tá. Mas tem números que precisa do especialista contábil para a hora de entregar o balanço, para a hora de entregar um DRE para o cliente, ele possa dizer, meu amigo, toma cuidado com isso aqui está te prejudicando, isso aqui não é
a situação. E assim, Maite, lá nos clientes da Consultec mesmo, eu vou perguntar para ti, quantos deles dão valor para essa informação da contabilidade? Nós, como todo escritório, a gente tem diversos tipos de clientes, né? Mas a gente pode dizer que há muitos clientes, a Consultec tem vários clientes que dão muita importância para o número contábil. E isso que é legal, isso quer dizer que você está próximo do teu cliente, você está parceiro do teu cliente, porque o que eu vejo por aí? Eu vejo que faz 2, 3 semanas recebi uma situação de um cliente que a contabilidade precisava fechar os balanços para entregar um documento para o banco, porque ele estava querendo um financiamento e precisava dos balanços, do DRE. Não tinha os balanços do DRE de nada para trás, então eu não sei como fechou mesmo. Mas... E daí eu fico imaginando nos dias de hoje, com todas as movimentações que tem, com todas essas situações, como que uma contabilidade consegue fazer se não tem a informação correta? Se a informação já não vem para ela depurada, porque humanamente é impossível eu pegar toda a minha movimentação do extrato bancário, todos os clientes, todas as situações, passar para vocês, e vocês entenderem aquilo. Sim. Eu vou dar um exemplo bem real. Eu recebo a WTTI, os recebimentos da WTTI são por boletos. E cada dia eu recebo lá, recebi X reais em boletos, que às vezes é 1, é 2, é 10 boletos ali dentro. E a contabilidade não sabe bem o que é isso, porque eu tenho cliente que paga antecipado, eu tenho cliente que paga na data, eu tenho cliente que paga em atraso. Então, como consegue fazer, juntar esses números? Como consegue entregar um DRE legal? Como que a contabilidade consegue ajudar o cliente se não tem a informação correta? Se não consegue apurar essa informação? Bola de cristal. Não, é por isso a importância Quando a gente fala em integração contábil, tem que ter uma etapa prévia, que é o financeiro bem feito. Sim. E isso tudo que você colocou, vocês tinham essa preocupação de fazer um fluxo de caixa, tá bem apresentado lá no sistema, gráficos que o cliente pudesse ver os recebíveis, o que tem para pagar, enfim, os saldos. E aí, isso tudo ficava muito legal para o cliente, mas os documentos eram enviados manualmente para o escritório de contabilidade, chegava lá, tudo que o financeiro do cliente fazia era reprocessado na contabilidade, sob a interpretação do assistente, do analista contábil. Então, essa despesa aqui eu acredito pela atividade que ele usou, é material de expediente. E assim era feito. Se um dia fosse cruzar a contabilidade com os relatórios financeiros, ia se descobrir que aquilo que eu interpretei como material de expediente, na verdade, era utilizado na prestação do serviço do cliente. Então, era o custo do serviço. Mas essa falha de interpretação acontecia porque era dissociado o processo. Aqui o financeiro acontecia, tinha vida própria, e a contabilidade tinha vida própria também. Então, não era nem culpa era assim, o processo não estava bem alinhado. E quando a gente começa a falar de uma integração contábil, a gente consegue ver muitas coisas legais acontecendo. A primeira delas, todo o trabalho que o financeiro já fez, a pessoa da contabilidade não precisa refazer. Lançar boleto, lançar tarifa, baixar títulos. Mas o financeiro já fez isso. Era um retrabalho, uma ação manual, né? Que gerava um retrabalho. Então, eu tinha um digitador. E a gente pode estamos falando de transformação digital, isso já começou há muito tempo, né? Quando a gente começou a integração contábil. Não cabe mais. Quando a gente tira etapas de trabalho manual, a gente diminui consideravelmente o risco de erros, né? Porque onde tem mais trabalho repetitivo humano, tem mais chances de ter erros. Então, o problema é interface cadeira-teclado, talvez? Não. E o ser humano foi feito para analisar, não para
fazer trabalhos repetitivos, né? Isso Acho que mesmo. só a máquina faz. Ou retrabalho, né? Ou Porque retrabalho. o cliente já fez. Você vai ter que fazer tudo que o cliente já fez de novo? Não faz sentido. E quem é o dono da informação? Não é o cliente? Não, o cliente. Ele que é o especialista, ele sabe se ele comprou uma determinada mercadoria para... Eu tomei aquele serviço para fazer a manutenção do meu ar-condicionado. Quem sabe onde foi usado é o cliente. Sim. Não é o contador, ele não está lá dentro da empresa para saber que aquela nota de manutenção era do condicionador de ar lá. Não, quem sabe disso é o cliente. Então, para a informação ser mais fiel à realidade da empresa, teria que vir do cliente. Então, a integração contábil fez justamente isso. Trouxe a realidade da empresa para a contabilidade, né? Diminuiu uma etapa de lançamento manual que podia incorrer em erros. Por vezes, a gente ia fazer a apresentação do balancete e o cliente disse, mas eu não gastei com isso. Mas eu queria... Por quê? Por causa da interpretação, era feita uma alocação incorreta. Então, vir direto do cliente, além disso, também não tem mais essa etapa da adivinhação, né? Como o Victor colocou. Qual boleto pertence a qual nota fiscal? Não, o cliente que vendeu, ele recebeu, ele vai fazer abaixo do título correto e isso já vai vir para a contabilidade de forma correta. Então, claro, para que essa mágica toda acontecesse e eu pudesse ver na contabilidade a realidade da empresa, isso daí não é história para contar, isso acontece mesmo, né? Porque a gente vive isso no dia a dia, precisa daí das parametrizações. E aí também entra de novo a consultoria contábil junto com o sistema, que tem que entender a necessidade do contador e a necessidade do cliente, e também o auxílio do cliente. Aqui até muito mais a contabilidade e o sistema do que o cliente, porque o cliente vai realizar aquilo que ele já sabe, que é a parte financeira. E aí a gente que tem que ler o financeiro dele para a linguagem contábil. Eu tenho historinhas, o Jacó está com um desafio com um cliente agora que está passando, né, Jacó? É isso aí, porque quando a gente está, a empresa mudou de regime tributário, contabilidade, se você muda para o real, presumido, tu tem que ter muito mais cuidado na tua contabilidade, nos teus fechamentos, nos teus balanços, porque numa empresa do simples, que é mais simples, entre aspas, né? Eu acho que o cuidado tem que ser do negócio. Cuidar da informação, ela tem que ser, independente do tamanho da empresa, independente do regime tributário, ela tem que ter o cuidado e tem que fazer correto, né? Isso que eu prezo. Mas assim, eu vejo que algumas empresas, elas não têm, tu está passando isso agora, daí a gente, vamos fazer integração, porque daí com a integração contábil, tu consegue apurar mais fácil o teu balanço, tu consegue fazer o DRE, tu consegue fazer as movimentações aqui. Daí a contabilidade disse o quê, Jacó? Vem com o cliente lá e acerta, parametriza com o cliente. O cliente não sabe o que é uma conta reduzida, o que é uma conta estruturada, o que é uma linguagem contável. E como que eu vou fazer? Assim, a bola de cristal nossa está estragada, foi pro concerto, não voltou. E como que eu vou saber ali para querer integrar? E o contador querendo sair dessa situação, né? Eu acho, assim como a parametrização de impostos, é uma parte inicial da empresa que se faz. E ali a gente tem que fazer a parametrização contábil, a gente tem que colocar a conta reduzida, a conta estruturada, o plano de conta, se é cliente fornecedor, se não é, se vai ter provisão, se não vai ter, porque tem diversas, né? Cada cliente ele consegue nos trazer uma novidade. Isso é legal, a gente aprende bastante. Daqui a pouco vai ter, Vitor, agora eu preciso fazer um relatório porque esse cliente tem essa necessidade. Legal, vamos lá, né? Vamos ver o que vai dar para fazer. Fiz desse jeito. Tá bom, desse jeito. A gente vai evoluindo. Mas assim, a gente precisa estar a 6 mãos. E nesse caso, a gente precisa muito mais entre o sistema e a contabilidade, mas o cliente também presente, porque
De novo, senão a gente vai incorrer no risco de a gente entender que aquela despesa é uma despesa X para o cliente, não... Porque assim, como o WTTI trabalha, né? Ele trabalha com um view para o cliente, que são as categorias, subcategorias, né? Eu entendo que são relatórios que ficam mais amigáveis para o empresário. E aí lá nessas subcategorias a gente faz a amarração contábil. O famoso depara. O depara. E ali que vai 1.01, são as contas estruturais, né? E aí a gente também trabalha com as contas reduzidas, mas isso vai de sistema para sistema. Mas o interface funciona, isso que importa, né? E ali a gente consegue fazer uma amarração, mas, como você disse, precisa ter junto ao cliente, porque, de repente, na contabilidade a gente tem uma necessidade de uma abertura maior. A gente sabe que tem imposto retido de nota fiscal, de folha, de autônomo. Eu preciso ver isso distintamente, porque mais para frente eu vou alimentar isso numa DCTF. Né? Sim. O cliente não precisa saber disso. Quem sabe disso é o contador. Mas eu preciso ver em contas distintas. Então, cliente, é por isso que eu tenho que ter 3 subcategorias distintas para IR. Porque cada uma vai numa conta e que lá no final vai estar numa declaração, né? Numa obrigação acessória. E aí, para ele, o imposto retido, na verdade, a maioria assim, é imposto. Impostos diversos, todos os impostos vão lá. Não, eu tenho que ter uma abertura do ICMS, do PIS e COFINS e do IPI, cada um vai numa conta. Cada um tem uma interpretação diferente na contabilidade. Então, precisa dessa sempre conversinha entre a contabilidade e o cliente, mas que a contabilidade vai lavar as mãos, não, né? Deixar de utilizar uma ferramenta dessa é admitir que eu vou ficar o resto da vida com uma pessoa fazendo lançamentos de documentos dentro do sistema. Né? E quando que hoje a gente fala assim de simplificação, de ausência de papel, que inclusive com a integração contábil, o WTTI oferece de você colocar, anexar no próprio lançamento financeiro a documentação. Então, a gente não precisa mais receber fisicamente sequer para conferir, porque isso daí a gente, com o próprio usuário contábil, a gente acessa o sistema, nós geramos a integração, né, o arquivo de integração, e se surgir alguma dúvida com algum lançamento, a gente vai no comprovante, no boleto, na nota, no extrato, fica salvo lá, então não circula mais nada. Não precisa circular fax, e-mail, malote, nada disso está na ferramenta que o cliente utiliza, que é o sistema. Então, claro que para chegar numa integração contábil que ela seja prestável, né, que ela seja útil, vai exigir alguns detalhezinhos, né, como tem que ter lá o número da nota fiscal, para poder ser feita uma boa conciliação de clientes, fornecedores, tem que ter um nome completo do que está sendo gasto, o próprio fornecedor, o cliente, então tem que ter, e esse cuidado todo, quem constrói? É a contabilidade junto com o cliente. O sistema hoje já oferece isso, né? Então, quem constrói isso hoje. Mas sempre que a gente tem uma nova necessidade, não está mais aparecendo lá no campo da nota fiscal, o número da nota. Não está aparecendo lá no campo do documento. Abre o chamado, está lá, o pessoal já atende, já conserta e vamos em frente, né? Eu acho que o grande desafio nesse processo todo, eu acho que é o convencer o cliente, O usuário, né, a utilizar essa forma, né, de poder dizer para ele, olha, isso é bom. Isso mesmo. Ele viu que era bom e aí parametrizou. Então, acho que esse é o grande desafio, né? A gente sabe, nós temos clientes em comum, a gente vem fazendo um trabalho para otimizar esses clientes ao máximo, né? E aí você me passou algumas situações ali que realmente a gente precisa ter um carinho mais especial com ele, né, com o cliente, poder fazer que ele entenda que aquilo é importante e poder trazer essa movimentação justamente para facilitar o trabalho da contabilidade, né? Esse que é o importante. E né? quando a gente fala em facilitar o trabalho da contabilidade, a gente está falando de reduzir custo para o cliente mesmo, né? Porque hoje, né, como a gente está falando de integrações, parametrizações, não digitar mais,
existe um preço diferenciado de honorários contábeis para aqueles que ainda há muito trabalho manual e aquele que é tudo integrado. Obviamente, não se tem mais uma etapa de digitação, então o custo de honorários contábeis, ele é diferenciado, ele acaba sendo menor. Então, o capricho de, no início do negócio, já ou na mudança, né, de sistema, procurar uma integração contábil vai fazer com que ele tenha, inclusive, honorário menor. Então, se você quer ver algo bom na integração contábil, eu não vou usar o relatório contábil, eu utilizo só os financeiros, mas você vai ver uma economia aí, né, nos teus gastos com honorários, por conta dessa integração. No mínimo, alguma vantagem tem, né? Sim. No bolso, né? Certo. A gente tem um índice de mortalidade de empresas muito grande no Brasil, né? Então, o Sebrae divulga, em média, micro, pequena empresa, tal, não sei quantos por cento morre nos 2 primeiros anos, e aqueles números assustam, aquelas situações. Eu vejo que a micro e pequena empresa ela é fundada a partir de um sonho, na grande maioria das vezes. E eu me encaixo nisso. Quando lá atrás eu quis abrir a WTI é porque eu achava que eu tecnicamente tinha capacidade, que eu poderia levar um negócio diferente para as empresas, que poderia... mas daí, depois quando abri, daí eu descobri que eu tinha que emitir nota, eu descobri que eu tinha que pagar imposto, eu descobri que tinha que pagar, ter isso, ter aquilo, fazer um monte de coisas que são acessórias que não... E até que ponto isso tudo tá rendendo dinheiro? Até que ponto? Como que eu vou saber que eu não vou quebrar daqui 2 meses? E o problema da micro e pequena empresa quebrar é que ele quebra com a família inteira, né? Isso mesmo. Porque quando ele começa a passar dificuldade, ele já vai para o pai, já vai para a mãe, já vai para a sogra, para o tio, para o irmão, e aí já começa a briga de família depois, né? Não, mas além de tu tá sem empresa, eu cansei de ver isso acontecer dentro. Eu fico triste porque hoje o empresário, o empreendedor, ele tem como pedir ajuda, né? Ele tem como fazer. Mas o empresário que chega nesse ponto é um empresário que não soube fazer seu financeiro correto, não deu importância. Vendas é legal, pode vender, mas o financeiro é extremamente importante. Adianta eu vender e não receber? Adianta eu vender para quem está me devendo já? Pessoal, aumentar a dívida do cara? Adianta vender? Então, assim, tem alguns cuidados que pode ter. O sistema pode ajudar. Eu vejo isso porque a gente tem várias rotinas nisso que podem ajudar. A contabilidade pode ajudar nisso, porque sentar no lado do contador e dizer assim, poxa, vamos lá, vamos fazer uma formação de preço de venda aqui, vê se eu estou fazendo correto, vê se... Ele vai ter subsídio, ele vai ter... A contabilidade não vai querer passar isso, deixar passar despercebido alguns itens, né? Então, com tudo isso, eu acredito que o empresário poderia não ter essa taxa de mortalidade grande, poderia ter alguns cuidados se buscasse os parceiros corretos, se buscasse as ferramentas corretas para que ele pudesse administrar o negócio dele. E hoje em dia, a Maitê já disse ali, fazendo merchan também, né, Maitê? Mas as empresas, elas dizem assim, desculpa, o Jacó conhece bem essa desculpa. Não, mas para fazer desse jeito, eu não tenho tempo. Né? Não vou contratar um funcionário só para fazer isso. E o BPO, a terceirização financeira, ele traz com um custo menor essa possibilidade de você estar fazendo essa organização, ter todos os números em mãos, ter todas as informações. O BPO, que a Consultec também oferece, ele ajuda nessa situação. É verdade, né? Como eu falei lá no começo, a gente, além de ser parceiro, nós somos clientes, né? Porque nós mesmos fazemos uso do WTTI na parte financeira, emissão de nota e tudo mais, para clientes com um volume menor, né? Sim. Então, o custo de ter um funcionário o dia inteiro ou até meio período, para ele pode, às vezes, até inviabilizar o negócio. Então, poder contar com a contabilidade oferecendo um serviço também de BPO que vai
cuidar do seu quando se receber, quando se pagar emissão de nota, e poder só lhe apresentar o relatório do financeiro, sabendo que vai estar integrado para a contabilidade, ela vai refletir a sua realidade, é algo muito bom, é interessante e facilita o empresário a poder se dedicar à sua atividade por mesmo, né? Então, isso é outra funcionalidade que o WTT tem, isso é bem legal. E vai de encontro justamente esse próximo nosso tópico aí, né, que é parceria, contabilidade e RP. Então, eu agora vou ficar quietinho e vou deixar os dois discutirem. É boa a nossa parceria lá, Vitor? Ótimo, ótimo. Como você falou, de mais de 10 anos já, a gente tem essa caminhada. Eu me lembro do nosso primeiro laboratório, na verdade foi um cliente bem grande que o Vitor começou a contar lá no início da nossa conversa, que também aceitou, né, fazer parte desse projeto e deu muito certo. Tanto ele é um case de sucesso, porque nós todos empregamos força ali para que o negócio desse certo, e ele serve de exemplo para outros casos. Mas como é importante essa linguagem amistosa entre contabilidade e sistema, porque quando um deles tem alguma rusga, assim, o cliente acaba sentindo, né? E aí dificulta o trabalho do dia a dia mesmo, porque, como a gente falou, emissão de nota é algo diário, a parte financeira, algo diário, e isso vai passar pelo sistema e passa pela contabilidade. Então, como é importante ter essa conversa, assim, e eu acho que a nossa parceria é muito legal no sentido de que, puxa, preciso de mais um relatório aqui, porque o cliente ele tem um tratamento tributário diferenciado, eu preciso ver o estoque somente daquele produto para poder fazer a segregação do CBS. Vocês têm como tirar um relatório só para o produto? Não temos ainda, mas... Vamos lá! No final da tarde teremos. A gente vai fazendo, daí o sistema contábil também não estava previsto para receber a informação, né? Vai ter. Isso, daí o sistema contábil já vai lá, já vai trabalhando. Atrás, daqui a pouco tô tudo certinho, que mais um cliente feito. Vitor, esse cliente aqui, ele tributa as receitas pelo regime de caixa. E aí? Vamos tirar um relatório, vamos criar um relatório, vamos fazer a mágica acontecer aqui, lá está o relatório. Vamos fazer o sistema contábil interpretar isso aí para ler e já apurar no final, né? Lembra? Isso mesmo. Aí as coisas vão acontecendo. Então, essa parceria... E também eu acho que isso passa muito pela empatia, né? Você se colocar no lugar do outro. Se você está pedindo algo, não é por capricho, né? É pela necessidade. E também entender assim, o limite da tecnologia, porque muitos sistemas vendem milagres, né? Milagres, coisas que ainda não é possível, né? Que precisa ainda de caminhar alguns passos, né? Eu diria assim que lá no sul da França ele está bem desenvolvido, já está quase entrando num metaverso, em Nárnia, assim, sabe? Então, assim, milagre né, nessa área, assim, não existe. É tudo uma construção, então também tem essa compreensão de que, às vezes é preciso, muda um pouquinho o teu processo para utilizar aquilo que hoje o sistema oferece e vai chegar no mesmo resultado. Então, mas essa conversa é muito importante, muito legal, e a gente sempre encontrou, né, caminho aberto com a WTT, então não posso. Isso é uma questão muito bacana, né? Porque assim, aqui na WTTI nós entendemos que a contabilidade é um braço nosso, é um parceiro nosso. Tá? Então, existem pessoas, às vezes lidar com pessoas é difícil. Você sabe que isso no ambiente empresarial é assim, no ambiente contábil é assim, mas como você falou, ter aquela empatia, né? Saber o que é importante, por que ele está pedindo isso, e fazer os porquês, né? Por que tu precisa disso? Mas para que realmente precisa? Não tem uma outra forma de você fazer? E fazer aquela construção, como você disse, Maite. Vamos fazendo isso. Beleza, não, eu entendi agora, isso aqui é importante.
Porque com isso aqui você vai conseguir isso aqui é importante, porque vai poupar teu tempo, você vai poder fazer um atendimento a uma solicitação do governo, de repente específica naquele momento, né, que isso às vezes pede. O governo nos requisita algumas situações que às vezes está na base do cliente, enquanto ela poder estratificar, tem que juntar aqui, tem que juntar lá, juntar aquele outro. Mas de repente, será que não tem uma forma de a gente juntar isso de uma forma melhor, para deixar alguma coisa mais pronta? É aí que entra, eu acho que é essa questão da parceria, né? De poder entender, ter essa empatia com o parceiro contábil e vai chegar uma hora que a gente vai ter que dizer não para ti. Não dá, a gente não consegue. Mas eu digo que eu acho que até hoje tudo, acho que mais de 90% a gente conseguiu atender a necessidade do nosso parceiro contábil, pelo menos nesse pouco tempo de vida que eu tenho na WTTI, né? Então, mas eu acho que a gente está num caminho bem bacana nessa questão. Você fala a verdade, no fundo sempre são pessoas, né? No final de tudo sempre são pessoas, a gente vai estar sempre lidando com pessoas para entregar para pessoas, né? A gente está falando de sistema, de contabilidade, obrigações acessórias e tudo mais, mas no fundo sempre são pessoas, né? Então, ter uma parceria que, o nome já diz parceria, né? Ter um contato que seja parceiro vai fazer com que o negócio renda melhor, né? E quem sente isso sempre é o cliente. Então, até falando de contabilidade ERP, nós acabamos atendendo, fazendo consultoria para clientes da WTT que nem são nossos clientes contábeis, por conta dessa facilidade de conversa que nós temos, a gente acaba estendendo esse trabalho para outros até que não vão se desvincular do seu contador, mas tem uma necessidade específica, né? Que vocês tenham conhecimento. Isso que é legal, porque às vezes a gente consegue medir o conhecimento dessa situação. A gente sabe que o cliente nosso tem uma demanda, tem uma necessidade, e tem gente que pode ofertar naquele momento aquela necessidade. O atual contador pode fazer? Pode, ele também, mas ele vai ter que buscar conhecimento, ele vai ter que buscar, e às vezes quem já trilhou isso ali é muito mais fácil, né? E a gente acaba indicando, a gente sempre que tem essa possibilidade. O que eu vejo da parceria contabilidade e RP, e a Maite vai lembrar de um caso que não é tão assim, tão de antigamente, é que elimina um outro negócio que é o ruído. É verdade. Porque sim. Quem a gente tem em comum? O cliente. Então a gente fala, o cliente está numa ponta e a gente precisa de uma informação. Então a gente vai lá e pede para o cliente. Daí o cliente, vai lá, ele não entende tudo da forma que eu falei, ele entende da forma dele. E da forma dele, ele traduz e pede para a contabilidade da forma dele. Exatamente. E a contabilidade responde da forma dela. Que ela entendeu. E daí vai e às vezes ela não é efetiva. Recentemente a gente teve um problema com um cliente que a gente entendeu de uma maneira que não era essa maneira que estava sendo atendida ali, não era dessa maneira que estava acontecendo, que os cuidados que a gente precisava tomar era outro. Então assim, quando a gente tem esse diálogo é legal porque às vezes a gente consegue colocar na mesma linguagem, na linguagem que eu preciso, eu já vou pedir aquilo que eu preciso, da forma que eu preciso para a contabilidade. Se não entender, me explica melhor esse negócio. Agora imagina eu mandar para o cliente vai lá, pede para a contabilidade vai pedir a informação e daí demora e esse tempo todo. Mas por que você quer isso nesse formato? Porque já teve ali o ruído da informação, é verdade. E quantas vezes a gente já sentou para conversar de necessidades específicas de clientes em comum, né? E aí a gente não precisou nem o cliente estar a par disso. Nós fizemos essa conversa e já resolvemos o problema do cliente entre nós mesmos. Então, isso é uma experiência nossa, com o STEC, WTT, mas para ver como essa questão da parceria entre contabilidade e RP, ela é muito importante e ela é bem saudável para o cliente. Né? É ele que ganha, né? É ele que ganha. Menos custo, informação mais fidedigna, obrigações acessórias entregues com mais clareza possível, né? Então atendendo a todas as necessidades do fisco, que não são poucas, né? Mas
A gente tem que se olhar não como inimigos, né? Não é, ninguém tá, cada um tem espaço para cada um e realmente o espaço é de cada um. Sim, com certeza. Gente, é triste eu dizer isso para vocês, mas a gente está indo para o nosso final, o nosso bate-papo, né? Nós vamos para o último tópico de hoje. Nossa, mas que é... a gente conversou aí. Eu acho que foi uns 2 minutos, eu acho, né? Então, como o sistema ajuda a empresa, né? Como é que ele diz assim, ó, querido, vem cá, deixa eu te abraçar aqui. Um carinho, afago. E às vezes o cliente ele quer esse afago, ele quer esse carinho, né? Porque, assim, muitos empresários podem ver o sistema como aquele mal necessário, né? Eu nem vou contemplar o sistema, não tem um sistema gratuito aí que eu vou levando até enquanto der esse sistema gratuito eu vou levando, né? Esse é aquele cara que vê tanto o sistema, se vocês me permitem comentar, olham a contabilidade como um gasto e não como um investimento. Exatamente. Aí isso é um erro muito grande que existe com os empresários. No momento que ele enxerga que a contabilidade, o parceiro contábil dele, juntamente com o sistema, né, com a empresa de software, ele é um parceiro, ele é um investimento, a tendência é só crescer. Exatamente. E às vezes o erro está não só no empresário, né, na forma como os profissionais de software e de contabilidade se apresentam, né? Mas isso é uma construção que a gente tem. Acho que todos os ramos estão tentando se especializar nisso para poder oferecer algo de qualidade e eles passarem a ver esses dois ramos como importantes e necessários para o seu negócio, né? Então, como o sistema ajuda a empresa? Porque a gente tem, de tudo que a gente falou, me lembrei agora de um caso bem recente, que toda a construção, por exemplo, do financeiro dele, das categorias, subcategorias, foi para atender e é para atender uma necessidade que ele tem das obras que ele vai começar. Então ele quer ver aonde, em que etapa da obra está sendo gasto, e fazer esse acompanhamento, como é que ele pode melhorar, e isso o sistema vai permitir categorizar por obra. Então, puxa vida, isso dentro do sistema. E além disso, está tendo a integração para a contabilidade. Então, está atendendo a obrigação acessória, contabilidade. Ele consegue ver no financeiro o relatório que atende a visão que ele precisa ter do negócio, que é muito específico, né? Muito específico, já não está nem mais falando de comercialização de produto, nem de serviço, já está falando de imóvel. Então, ele vai conseguir ver isso no sistema dele, a contabilidade vai estar adequada ao sistema e, além disso, a parte tributária também está sendo atendida. Então, é nisso que o sistema ajuda a empresa. E esse é um caso que ele tem BPO financeiro. Unir o sistema com o conhecimento adequado ali. Com certeza. Aí, se vocês me permitirem, né, temos mais uma convidada especial, né, que é a senhorita Cláudia, da Huber Bilhar, que é um cliente da WTTI, e ela queria passar um pouco dessa experiência para a gente aqui. Né? É com você, Cláudia. Olá, boa tarde. Me chamo Cláudia, sou da Huber Bilhar. Eu sou uma cliente bem específica aqui da WTTI. Por que eu digo específico? Porque eu fui buscar uma empresa para fazer para nós, para nossa pequena empresa na época, né, uma MEI, para nos atender na totalidade de tudo que a gente precisava dentro do sistema que pudesse otimizar o nosso trabalho e também não agregar demais os nossos custos. Né? Então, nós sendo uma MEI, a gente buscou aí no mercado, né, uma empresa que pudesse fazer esse trabalho na totalidade. Dentre todos os orçamentos e todas as buscas que eu fiz, eu fui indicada por 2 pessoas para trabalhar com a WTTI. Buscando a WTTI nos orçamentos que eu fiz, então eu verifiquei que realmente eles tinham a melhor opção de programa para a nossa microempresa, que hoje já não é mais micro, né? Hoje não é mais MEI, né? Hoje já é uma limitada. Então nós crescemos junto com a WTTI, com todo o suporte que eles nos dão, com todos os benefícios que tem essas ferramentas, né, que eles disponibilizam para nós.
E hoje a gente está bem feliz com essa parceria. Nós gostamos muito de trabalhar com eles, o suporte é muito rápido, o atendimento é bem intenso, é intensivo, né? Enquanto eles não resolvem o problema, eles também não descartam, né, o chamado. E foi bem importante essa parceria. Então a gente migrou de uma MEI que tinha um custo lá de R$60, né, para poder operar. E em vez de abrir outra MEI, então nós aumentamos a nossa empresa para uma limitada com a WTTI e mais um contador, e assim a gente conseguiu resolver muitos dos nossos problemas. Então é bem importante para quem esteja buscando, né, um sistema operacional fácil, que é bem intuitivo. A WTTI tem uma opção muito interessante para pequenos negócios como o nosso. E voltamos! E voltamos aqui depois. Obrigado, Cláudia. Prazer tê-la conosco aqui nessa nossa Semana Contábil. Obrigado por acreditar na WTTI. Acreditar, né? Obrigado por estar junto com a gente. Conte com a gente na trajetória. Queremos ver a empresa crescer cada vez mais aí. Passou de MEI para microempresa e agora está expandindo. Legal. Pois é, gente. Chegamos a mais o fim de uma live, uma transmissão para vocês. Mas aqui eu gostaria de deixar a palavra aberta, Maitê, Victor, para fazer as considerações finais sobre esse nosso bate-papo de hoje. Eu quero agradecer imensamente o nome da Consultec o convite, porque assim, parece algo novo vocês como empresa de software vir, né, para fazer uma live, para apresentar, mas o trabalho deles já acontece, o que se prega hoje de transformação digital, de otimização de processos, isso tudo já vem acontecendo de uma forma até silenciosa há muitos anos. Então, poder agora externalizar, falar o que a gente vive nos bastidores é muito legal. Então, só tenho a agradecer também para poder falar um pouquinho dessa parceria e mostrar como ela é importante, né, que não são inimigos num processo de contabilidade, de financeiro, de organização do negócio do cliente, mas sim são pessoas que têm que trabalhar junto, que são engrenagens. Isso é muito legal. Eu fico muito feliz e também de ter vivido toda essa história, né? A gente já tem uma história junto aí de não muitos estou anos. falando de algo que me contaram, né? A gente viveu isso, então isso é muito legal. Muito obrigada em nome da Consultec, das meninas. Obrigado, Maitê. É muito bom recebê-la aqui na nossa casa. Sabe que as portas estão abertas, sempre que quiser vir aqui, tomar um cafezinho. Avisa antes que a dona Arminda prepara um doce bem gostoso. Já comi o bolo antes. Sem spoiler. Mas assim, a gente está de portas abertas, a gente quer manter esse relacionamento. O Jacó agora que está responsável pelo atendimento das contabilidades, então tudo que vier da parte de integração, da parte de contabilidade, o Jacó vai estar junto e vai estar acompanhando ali. Esse é um novo desafio que ele começou. Ele já estava fazendo antes sem ser mandado, né, demitido, mas daí como abriu o precedente, o trabalho ficou legal, agora essa é a função dele. Agradeço o Jacó, em nome de Jacó também agradeço a toda a equipe que está por trás dos eventos, que tá muito bacana, é muito bom poder participar desses eventos. E que foi elaborado com muito carinho aí pela equipe e tal, e com convidados mais que especiais aí. Legal. Bacana. Gente, eu só tenho a agradecer também a presença de vocês aqui, a presença do nosso público também que está nos assistindo. E convido você a acompanhar os demais vídeos que a gente vai publicar nessa nossa jornada da Semana Contábil, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no próximo encontro.